O Serviço Cristão, capítulo 10. Métodos. De casa em casa. De importância igual às conferências públicas especiais é o trabalho de casa em casa nos lares do povo. Em cidades grandes, há certas classes que não podem ser alcançadas pelas reuniões públicas. Essas têm de ser procuradas como o pastor procura a ovelha perdida. Tem que ser feito em seu favor diligente esforço pessoal. Sendo negligenciado o trabalho pessoal, perdem-se muitas preciosas oportunidades que, se fossem aproveitadas, fariam avançar decididamente a obra. Necessitam-se de atos de simpatia, assim como palavras. Cristo fazia preceder a pregação de sua mensagem por atos de amor e beneficência. Vão esses obreiros de casa em casa, ajudando onde for necessário o auxílio, e à medida que se lhes ofereça a oportunidade, contando a história da cruz. Cristo deve ser o seu texto. Não precisam insistir em assuntos doutrinários. Falem da obra e sacrifício de Cristo. Exaltem sua justiça, revelando em sua vida a sua pureza. Deus não faz acepção de pessoas. Servir-se-á a Ele de cristãos humildes e dedicados, mesmo que não tenham recebido instrução tão completa quanto alguns outros. Empenhem-se em serviço para Deus, fazendo o trabalho de casa em casa. Assentados na intimidade do lar, poderão, se forem humildes, discretos e piedosos, fazer mais para satisfazer as reais necessidades das famílias do que o faria um ministro ordenado. Entre os membros de nossas igrejas, deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. Aqueles que se empenham em trabalho de casa em casa encontrarão oportunidades para servir em muitos ramos. Devem orar pelos doentes e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para os aliviar de sofrimentos. Devem trabalhar entre os humildes, os pobres e oprimidos. Devemos orar pelos desamparados que não têm força de vontade para dominar os apetites que a paixão tem degradado, e orar com eles também. Um esforço sincero e perseverante tem que ser feito em prol da salvação daqueles em cujo coração se despertou algum interesse. Muitas pessoas só podem ser alcançadas mediante atos de desinteressada bondade. É necessário socorrer primeiramente suas necessidades materiais. Ao verem evidências de nosso desinteressado amor, é-lhes mais fácil crer no amor de Cristo. Que os obreiros vão de casa em casa, abrindo a Bíblia ao povo, disseminando nossa literatura, falando a outros da luz que lhes trouxe bênção à sua própria alma. Nosso Salvador ia de casa em casa, curando os enfermos, confortando os tristes, consolando os aflitos e dirigindo palavras de paz aos abatidos. Ele tomava as criancinhas nos braços e as abençoava e dirigia palavras de esperança e conforto às mães cansadas. Com infatigável ternura e suavidade, se aproximava de todas as formas de infortúnio e aflição humanas. Não em seu próprio proveito, mas no dos outros ele trabalhava. Era servo de todos. Sua comida e bebida era levar esperança e forças a todos com quem chegava em contato. A apresentação da verdade com amor e simplicidade, de casa em casa, está em harmonia com a instrução que Cristo deu a seus discípulos quando os enviou em sua primeira viagem missionária. Mediante hinos de louvor, orações humildes e fervorosas, muitos serão alcançados. O divino obreiro estará presente para comunicar convicção aos corações. Estou convosco todos os dias, é a sua promessa. Com a garantia da constante presença de tal ajudador, podemos trabalhar com fé, esperança e bom ânimo. Necessitam-se de homens que trabalhem de casa em casa. O Senhor requer que se façam decididos esforços nos lugares em que o povo nada sabe das verdades bíblicas.
Cantar, orar e ler a Bíblia nas casas do povo é coisa necessária. Nossos dias são exatamente o tempo em que se deve obedecer à comissão, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 20. Os que fazem essa obra devem ser versados nas Escrituras. Está escrito deve ser sua arma de defesa. Irmãos e irmãs, visitai aqueles que residem próximos de vós, e com simpatia e bondade procurai cativar-lhes o coração. Cuidai bem de trabalhar de tal maneira que desvaneçais os preconceitos, em lugar de criá-los. E lembrai-vos de que aqueles que conhecem a verdade para o momento presente e ainda limitam seus esforços à sua própria igreja, recusando-se a trabalhar por seus vizinhos ainda não convertidos, serão chamados a prestar contas por deveres não cumpridos. Nessa primeira viagem, os discípulos só deviam ir aos lugares em que Jesus já estivera antes e onde fizera amigos. Seus preparativos de viagem deviam ser os mais simples. Não deviam permitir que coisa alguma lhes distraísse o espírito de sua grande obra, nem de maneira nenhuma despertar oposição e fechar a porta a trabalho posterior. Não deviam adotar o vestuário dos mestres religiosos, nem usar no traje coisa alguma que os houvesse de distinguir dos humildes camponeses. Não lhes convinha entrar na sinagoga e convocar o povo para serviço público. Seu esforço devia se desenvolver no trabalho feito de casa em casa. Não deviam perder tempo em inúteis saudações, nem indo de casa em casa se hospedar, mas convinha que aceitassem em todo o lugar a hospitalidade dos que eram dignos, os que os receberiam de coração, como hospedando ao próprio Cristo. Cumpria-lhes entrar na morada com a bela saudação: paz seja nesta casa. Lucas 10, 5. Essa casa seria abençoada por suas orações, seus hinos de louvor e o estudo das Escrituras no círculo familiar. Visitai vossos vizinhos numa maneira amigável e relacionai-vos com eles. Aqueles que não empreendem esta obra, que procedem com a indiferença que alguns têm manifestado, depressa perderão seu primeiro amor e começarão a censurar, a criticar e a condenar seus próprios irmãos. Os esforços do apóstolo não estavam restringidos à pregação pública. Muitos havia que não poderiam ser alcançados desta maneira. Ele despendeu muito tempo no trabalho de casa em casa, prevalecendo-se assim das relações familiares do círculo doméstico. Visitava os enfermos e tristes, confortava os aflitos, animava os oprimidos. Em tudo o que dizia e fazia, engrandecia o nome de Jesus. Trabalhava assim em fraqueza e em temor e em grande tremor. 1 Coríntios 2, 3. Ele tremia ao pensamento de que seus ensinos pudessem revelar mais o humano do que o divino. Visitai um por um os vossos vizinhos, e aproximai-vos deles, até que seu coração se aqueça ao calor de vosso desprendido interesse e amor. Simpatizai com eles, orai com eles, espreitai as oportunidades de os beneficiar e, segundo vos for possível, reuni alguns deles e abri a palavra de Deus perante sua mente em trevas. Continuai cuidando deles, como quem tem de dar contas pelas almas das pessoas, e aproveitai o máximo possível os privilégios que Deus vos dá de cooperardes com Ele em sua vinha moral. Não negligencieis as oportunidades de falar com vossos vizinhos, e de lhes fazer todo o bem que estiver ao vosso alcance, para por todos os meios poder de salvar alguns. Precisamos buscar o espírito que constrangia o apóstolo Paulo a ir de casa em casa insistindo com lágrimas e ensinando a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor me apresentou a obra que tem que ser feita em nossas cidades. Os crentes aí devem trabalhar para Deus nas vizinhanças de sua casa. Devem fazê-lo quieta e humildemente, levando consigo, aonde quer que forem, a atmosfera do céu. Auditório de uma só alma.
A obra de Cristo compôs-se em grande parte de conversas individuais. Ele tinha em grande apreço o auditório constituído de uma única alma. Daquela alma saía para milhares o conhecimento recebido. Achava-se desfalecido e fatigado. Não negligenciou, no entanto, a oportunidade de falar a uma única mulher, conquanto fosse uma estranha, inimiga de Israel e vivendo abertamente em pecado. O Salvador não esperava que se reunissem congregações. Começava muitas vezes suas lições tendo apenas poucas pessoas em volta de si, mas um a um os transeuntes paravam para escutar, até que uma multidão maravilhada e respeitosa ficava a ouvir as palavras de Deus através do Mestre enviado do céu. O obreiro de Cristo não deve julgar que não pode falar a poucos ouvintes com o mesmo fervor com que o faz a um maior auditório. Poderá haver uma única pessoa a escutar a mensagem. Quem poderá, entretanto, dizer até onde se estenderá sua influência? Pouca importância, mesmo para os discípulos, parecia ter essa mulher de Samaria, para o Salvador gastar com ela seu tempo. Ele, porém, raciocinou mais fervorosa e eloquentemente com ela do que com reis, conselheiros ou sumos sacerdotes. As lições por ele dadas àquela mulher têm sido repetidas até aos mais afastados recantos do mundo. Íntimo contato pessoal. É necessário pôr-se em íntimo contato pessoal com o povo mediante esforço pessoal. Se se empregasse menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado a serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. O Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda a alma. Isto deve ser executado em alto grau pelo serviço pessoal. Era o método de Cristo. Os que mais êxito têm tido em atrair almas foram homens e mulheres que não se orgulhavam de suas habilidades, mas em humildade e fé buscaram ajudar os que estavam ao redor de si. Jesus fez esta mesma obra. Punha-se em contato com aqueles a quem desejava atrair. Devemos aproximar-nos dos homens individualmente, com simpatia semelhante à de Cristo, e procurar despertar-lhes o interesse nas coisas da vida eterna. Os corações podem ser tão duros quanto o caminho batido, e pode parecer uma tentativa inútil apresentar-lhes o Salvador. Mas, embora a lógica possa falhar em mover, e o argumento seja impotente para convencer, o amor de Cristo, revelado no ministério pessoal, pode abrandar o coração empedernido, de modo que a semente da verdade possa enraizar-se. Atraí os que se encontram ao redor de vós mediante o trabalho pessoal. Relacionai-vos com eles. As pregações não farão o trabalho que necessita ser feito. Anjos de Deus vos acompanham às moradas daqueles a quem visitais. Esta obra não pode ser feita por procuração. O dinheiro emprestado ou dado não o faz. Sermões não a realizam. Visitando o povo, falando, orando e simpatizando com ele, conquistareis corações. É este o mais elevado trabalho missionário que podeis fazer. Para isso, necessitais de uma fé resoluta e perseverante, de uma paciência inesgotável e de um profundo amor pelas almas. Com a vocação de João, André e Simão, Filipe e Natanael, começou o fundamento da igreja cristã. João dirigiu 2 de seus discípulos a Cristo. Então, um deles, André, achou a seu irmão e chamou-o para o Salvador. Foi logo chamado Filipe, e este foi em busca de Natanael. Esses exemplos nos devem ensinar a importância do esforço pessoal, de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos. Existem pessoas que durante uma existência têm professado estar relacionados com Cristo, e, todavia, nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma alma sequer ao Salvador. Deixam todo o trabalho ao ministro. Este pode ser apto para sua vocação,
mas não lhe é possível fazer aquilo que Deus deixou aos membros da igreja. Muitos há que necessitam do serviço de amoráveis corações cristãos. Tem-se imergido na ruína muitos que poderiam ter sido salvos, houvessem seus vizinhos, homens e mulheres comuns, se esforçado em benefício deles. Muitos há à espera de que alguém se lhes dirija pessoalmente. Na própria família, na vizinhança, na cidade em que residimos, há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Se somos cristãos, essa obra será nosso deleite. Mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A salvadora e santificadora verdade não lhe pode ficar fechada no coração. Um dos meios mais eficazes de comunicar a luz é o trabalho particular, pessoal. No círculo familiar, no lar do vizinho, à cabeceira do doente, de maneira tranquila, podeis ler as Escrituras e falar acerca de Jesus e da verdade. Lançareis assim preciosa semente que germinará e produzirá fruto. O sal deve ser misturado com a substância em que é posto. É preciso que penetre a fim de conservar. Assim, é com o contato pessoal e a convivência que os homens são alcançados pelo poder salvador do Evangelho. Não são salvos em massa, mas como indivíduos. A influência pessoal é um poder. Cumpre-nos a chegar-nos àqueles a quem desejamos beneficiar. Jesus via em cada pessoa alguém a quem devia ser feito o chamado para seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Procurava-o nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Ia-lhe ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Levava suas instruções às famílias, pondo-as assim no próprio lar, sob a influência de sua divina presença. A poderosa simpatia pessoal que dele procedia conquistava os corações. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. João 21:19. Devemos fazer o que Cristo fez. Onde quer que estivesse, na sinagoga, ao pé do caminho, no barco um tanto arredado da margem, no banquete do fariseu ou à mesa do publicano, falava aos homens das coisas pertinentes à vida mais elevada. As coisas da natureza, os acontecimentos da vida diária, eram por ele relacionados com as palavras da verdade. O coração dos ouvintes era atraído para ele, porque lhes curara as enfermidades, confortara os aflitos e tomara nos seus braços seus filhinhos e os abençoara. Quando abria os lábios para falar, a atenção deles se voltava para ele, e toda a palavra era para alguma alma um cheiro de vida para a vida. Assim deve ser conosco. Onde quer que estejamos, devemos vigiar as oportunidades de falar do Salvador a outros. Se seguirmos o exemplo de Cristo em fazer o bem, os corações nos estarão abertos, como estiveram para Ele. Não abruptamente, mas com tato nascido do divino amor, podemos falar a eles daquele que é o mais distinguido entre 10.000 e de quem é totalmente desejável. Cantares 5, 10 e 16. Esta é a mais elevada obra em que podemos empregar o talento da linguagem. Foi-nos dado para que pudéssemos apresentar a Cristo como Salvador que perdoa os pecados. Sua presença criava em casa uma atmosfera mais pura, e sua vida era como um fermento operando entre os elementos da sociedade. Inocente e incontaminado, andava ele entre os irrefletidos, os rudes, os descorteses, entre os injustos publicanos, os negligentes pródigos, os iníquos samaritanos, os soldados pagãos, os rústicos camponeses
e a multidão mista. Dirigia aqui e ali uma palavra de simpatia ao ver criaturas fatigadas, vergadas ao peso de duras cargas. Partilhava de seus fardos e revelava-lhes as lições que aprendera da natureza acerca do amor, da benevolência e bondade de Deus. Ensinava todos a se considerarem dotados de preciosos talentos, os quais, se devidamente empregados, lhes adquiririam riquezas eternas. Extirpava da vida toda a vaidade, ensinando também pelo próprio exemplo que cada momento de tempo se acha carregado de resultados eternos, que deve ser apreciado como um tesouro e empregado para fins santos. Não considerava ninguém indigno, mas buscava aplicar a toda a alma o remédio salvador. Em qualquer companhia que se encontrasse, apresentava uma lição adequada ao tempo e às circunstâncias. Buscava inspirar a esperança nos mais ásperos e menos prometedores, dando-lhes a certeza de que se poderiam tornar irrepreensíveis e inocentes, adquirindo caráter que demonstraria serem eles filhos de Deus. Encontrava frequentemente pessoas que viviam sob o poder de Satanás e não possuíam forças para romper-lhe as malhas. A essas almas desanimadas, enfermas, tentadas e caídas, Jesus costumava dirigir palavras da mais terna compaixão, palavras cuja necessidade era sentida e que podiam ser apreciadas. Outros deparava ele que se achavam empenhados em renhida luta contra o adversário das almas. A esses animava a perseverar, assegurando-lhes que haviam de vencer, pois tinham a seu lado anjos de Deus que lhes dariam a vitória. O reavivamento espiritual e o trabalho pessoal combinados. O reavivamento das igrejas provém do sincero esforço de alguma pessoa em buscar as bênçãos de Deus. Essa pessoa tem fome e sede de Deus e pede com fé, recebendo de acordo com ela. Põe-se a trabalhar com zelo, reconhecendo sua inteira dependência do Senhor, e almas são despertadas para buscar uma bênção semelhante, recebendo em seu coração um período de refrigério. A difusão da obra não será negligenciada. Planos maiores serão delineados no devido tempo, mas o trabalho pessoal, feito por todo o indivíduo, o interesse manifestado pelos amigos e vizinhos, pode realizar muito mais do que se possa avaliar. É por falta dessa espécie de trabalho que estão perecendo muitas almas por quem Cristo morreu. Uma alma tem um valor infinito. O Calvário nos revela. Uma alma ganha para a verdade será um instrumento para conquistar outras e haverá um resultado sempre crescente em bênçãos e salvação. Vosso trabalho pode realizar mais benefícios reais do que as longas reuniões se lhes falta o esforço pessoal. Sendo ambos combinados com a bênção de Deus, pode-se conseguir uma obra mais perfeita e completa. Mas se tivermos de realizar apenas uma parte, seja então o trabalho individual de abrir as Escrituras nas casas de família, dirigindo apelos pessoais e falando familiarmente com seus membros, não sobre coisas de pouca importância, mas nos grandes temas da redenção. Fazei-os compreender que vosso coração sente responsabilidade pela salvação de almas. Procurar o povo. Não devemos esperar que as almas venham até nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Quando a palavra é pregada do púlpito, o trabalho apenas começou. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho se ele não lhes for levado. A comissão evangélica é a carta magna missionária do reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas almas, dando a todas o convite de misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse até eles. Deviam eles ir ao povo com sua mensagem.
Convidar para estudar a Bíblia. Convidai os vizinhos para a vossa obra, e lede-lhes partes da preciosa Bíblia e de livros que lhes explicam as verdades. Convidai-os a se unirem convosco em cânticos e orações. Nessas pequeninas reuniões, o próprio Cristo estará presente, segundo prometeu, e os corações serão tocados pela sua graça. Enquanto em Éfeso, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Entre seus ouvintes estavam Áquila e Priscila, que, percebendo não ter ele ainda recebido toda a luz do Evangelho, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Atos 16, 26. Por meio de seus ensinos, ele obteve mais clara compreensão das Escrituras e tornou-se um dos mais hábeis advogados da fé cristã. Ser sociável. A todos quantos estão trabalhando com Cristo, desejo dizer: sempre que vos for possível ter acesso ao povo em seu lar, aproveitai a oportunidade. Tomai a Bíblia e exponde-lhes as grandes verdades da mesma. Vosso êxito não dependerá tanto de vosso saber e realizações, como de vossa habilidade em chegar ao coração das pessoas. Sendo sociáveis e aproximando-vos bem do povo, podereis mudar-lhes o rumo dos pensamentos muito mais facilmente do que pelos mais bem feitos discursos. A apresentação de Cristo em família, no lar e em pequenas reuniões em casas particulares é muitas vezes mais bem-sucedida em atrair almas para Jesus do que sermões feitos ao ar livre às multidões em movimento ou mesmo em salões e igrejas. O exemplo de Cristo de ligar-se aos interesses da humanidade deve ser seguido por todos quantos pregam sua palavra e todos quantos receberam o evangelho de sua graça. Não devemos renunciar à comunhão social. Não nos devemos retirar dos outros. A fim de atingir todas as classes, precisamos ir ter com elas. Raramente nos virão procurar de vontade própria. Não somente do púlpito é tocado o coração dos homens pela verdade divina. Outro campo de labor existe, mais humilde, talvez, mas igualmente prometedor. Encontra-se no lar do humilde e na mansão do grande, na mesa hospitaleira e em reuniões de inocente entretenimento. Cristo não tinha espírito de exclusivismo e escandalizara especialmente os fariseus por se afastar a esse respeito de seus rígidos regulamentos. Encontrar os domínios da religião cercadas de alta muralha de exclusivismo como assunto demasiado santo para a vida diária. Esses muros de divisão, ele os derribou. Em seu trato com os homens, não indagava: qual é seu credo? A que igreja pertence? Exercia seu poder de beneficiar em favor de todos os que necessitassem de seu auxílio. Em lugar de fechar-se numa cela de eremita, a fim de mostrar seu caráter celestial, trabalhava fervorosamente pela humanidade. Incutia o princípio de não consistir a religião bíblica em mortificações corporais. Ensinava que a religião pura e incontaminada não se deve manifestar apenas em determinados tempos e ocasiões especiais. Em todos os tempos e lugares, demonstrava amorável interesse pelos homens, irradiando em torno a luz de uma animosa piedade. Apesar de seus preconceitos, aceitou a hospitalidade desse povo desprezado. Dormiu sob seu teto, comeu com eles à mesa, partilhando do alimento preparado e servido por suas mãos. Ensinou em suas ruas e tratou-os com máxima bondade e cortesia. Manifestar interesse cheio de simpatia. Os que estão travando a batalha da vida com grandes desvantagens podem ser refrigerados e fortalecidos por pequeninas atenções que nada custam. Palavras bondosas proferidas com simplicidade,
Pequenas atenções dispensadas sem ostentação hão de afugentar as nuvens da tentação e dúvida que se adensam por sobre a alma. A verdadeira e sincera expressão de simpatia cristã, dada com simplicidade, tem poder para abrir a porta de corações que necessitam do simples e delicado toque do Espírito de Cristo. Milhares de corações podem ser alcançados pela maneira mais simples e humilde. Os mais intelectuais, aqueles que são considerados e louvados como os homens e mulheres mais bem dotados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas palavras simples e originadas do coração de uma pessoa que ama a Deus e pode falar desse amor com naturalidade, como os mundanos falam daquilo que seu espírito contempla e de que se nutre. Muitas vezes as palavras bem preparadas e estudadas exercem pouca influência, mas a expressão verdadeira, sincera, de um filho ou filha de Deus, emitida com natural simplicidade, abrirá a porta a corações por muito tempo fechados. Contar a experiência pessoal. Os que se revestiram de Cristo relatarão sua experiência, descobrindo passo a passo a direção do Espírito Santo, sua sede e fome de conhecimento de Deus e de Jesus Cristo a quem enviou, o resultado de esquadrinhar as Escrituras, suas orações, sua agonia de alma e as palavras de Cristo a eles: teus pecados te são perdoados. Lucas 7,48. É antinatural que qualquer pessoa mantenha em secreto estas coisas, e quem está possuído do amor de Cristo não o fará. Na mesma proporção em que o Senhor os tornou depositários da verdade sagrada, será seu desejo que outros recebam a mesma bênção. Divulgando os ricos tesouros da graça de Deus, ser-lhes-á concedido mais e mais da graça de Cristo. Ponde em ação toda a vossa energia espiritual. Dizei àqueles a quem visitais que se acha próximo às portas o fim de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo abrirá a porta do coração deles, causando uma duradoura impressão em seu espírito. Esforçai-vos por despertar homens e mulheres de sua insensibilidade espiritual. Dizei-lhes como encontrastes Jesus e como tendes sido abençoados desde que vos pusestes ao seu serviço. Contai-lhes a bênção que vem a vós, ao se assentar aos pés de Jesus e aprender as preciosas lições de sua palavra. Falai-lhes da alegria, da satisfação que existe na vida cristã. Vossas palavras calorosas, cheias de fervor, hão de convencê-los de que encontrastes a pérola de grande preço. Que vossas palavras alegres e animadoras demonstrem que achastes com certeza o caminho melhor. Isso é trabalho missionário genuíno, e em sendo ele feito, muitos acordarão como de um sonho. Aqueles que Deus emprega como seus instrumentos podem, por alguns, ser considerados como ineficientes, mas se puderem orar, se em simplicidade puderem falar sobre a verdade, porque a amam, poderão alcançar o povo mediante o poder do Espírito Santo. Ao apresentarem a verdade em simplicidade, lendo da palavra ou recordando incidentes de experiências, o Espírito Santo impressiona a mente e o caráter. A vontade se torna subordinada à vontade de Deus. A verdade até aí não compreendida vem ao coração com convicção viva, tornando-se realidade espiritual. Ilustrações eficazes. Suas mensagens de misericórdia variavam, a fim de ajustar-se ao seu auditório. Sabia dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, pois nos lábios lhe era derramada a graça a fim de que transmitisse aos homens, pela mais atrativa maneira, os tesouros da verdade. Possuía tato para se aproximar do espírito mais cheio de preconceitos, surpreendendo-o com ilustrações que lhe prendiam a atenção. Por intermédio da imaginação, chegava-lhes à alma. Suas ilustrações eram tiradas das coisas da vida diária e, embora simples, encerravam admirável profundeza de sentido.
as aves do céu, os lírios do campo, a semente, o pastor e as ovelhas. Com essas coisas ilustrava Cristo a verdade imortal. E sempre, posteriormente, quando seus ouvintes viam essas coisas da natureza, eles relembravam as palavras dele. As ilustrações de Cristo repetiam-lhe continuamente as lições. Os apóstolos se esforçaram por comunicar a esses idólatras o conhecimento de Deus, o Criador, e de seu Filho, o Salvador do gênero humano. Chamaram primeiramente a atenção deles para as obras maravilhosas de Deus, o sol, a lua e as estrelas, a bela ordem das sucessivas estações, as poderosas montanhas coroadas de neve, as majestosas árvores e várias outras maravilhas da natureza, as quais testemunham uma capacidade além da compreensão humana. Mediante essas obras do Todo-Poderoso, levaram os apóstolos o espírito dos gentios à contemplação do grande governador do universo. Tratar de princípios fundamentais e práticos. Paulo era um orador eloquente. Antes de sua conversão, havia ele muitas vezes procurado impressionar seus ouvintes com rasgos de oratória. Mas agora pusera tudo isto de lado. Em vez de se demorar em descrições poéticas e fantasiosas representações que poderiam lisonjear os sentidos e alimentar a imaginação, mas que não encontrariam eco na experiência diária, buscava ele, pelo uso de linguagem simples, convencer os corações com as verdades de importância vital. Representações fantasistas da verdade podem provocar um êxtase dos sentidos, mas não raro, verdades apresentadas desta maneira não suprem o alimento necessário ao fortalecimento e robustecimento do crente para as batalhas da vida. As necessidades imediatas, as provas presentes das almas em conflito, devem ser enfrentadas com instrução prática e sadia, com base nos princípios fundamentais do cristianismo. Apegar-se à verdade afirmativa. Muitas vezes, ao procurares apresentar a verdade, despertar-se-á oposição. Mas se tentardes enfrentá-la com argumentos, haveis unicamente de multiplicá-la, o que não podeis permitir. Apegai-vos à afirmativa. Anjos de Deus vos observam e sabem como impressionar aqueles cuja oposição vos recusais a enfrentar com argumentos. Não insistais nos pontos negativos das questões que surgem, mas reuni em vossa mente verdades afirmativas, aí fixando-as mediante muito estudo, fervorosa oração e um coração consagrado. Representantes nos centros de comunicação. Os que, em resposta ao chamado do momento, entram para o serviço do obreiro-mestre, bem podem estudar seus métodos de trabalho. Durante seu ministério terrestre, o Salvador prevaleceu-se das oportunidades encontradas ao longo dos grandes centros de comunicação. Foi em Cafarnaum que Jesus ficava nos intervalos de suas viagens para cá e para lá, e tornou-se conhecida como sua cidade. Essa cidade bem se adaptava a ser o centro do trabalho do Salvador. Achando-se na estrada principal de Damasco a Jerusalém e ao Egito, assim como para o mar Mediterrâneo, era uma grande via de comunicação. Gente de muitas terras passava através da cidade, ou ali se demorava para descansar em suas jornadas de um lado para o outro. Ali, Jesus podia encontrar gente de todas as nações e todas as classes sociais, ricos e grandes, assim como pobres e humildes, e suas lições seriam levadas a outros países e para muitos lares. Seria, deste modo, estimulado o estudo das profecias. Seria dirigida a atenção para o Salvador e sua missão seria levada perante o mundo. Nas mundialmente afamadas termas balneárias, praias e centros de comércio turístico, onde fervilham muitos milhares de pessoas em busca de saúde e prazer, devem achar-se posicionados pastores e colportores capazes de atrair a atenção das multidões.
Estejam esses obreiros alerta à sua oportunidade de apresentar a mensagem para este tempo e realizem reuniões quando tiverem oportunidade. Sejam ligeiros em aproveitar as oportunidades de falar ao povo. Acompanhados do poder do Espírito Santo, apresentem-se ao povo com a mensagem dada por João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 2. A palavra de Deus deve ser apresentada com clareza e poder, para que os que têm ouvido para ouvir ouçam a verdade. Assim, o Evangelho da verdade presente será posto no caminho dos que o não conhecem e será aceito por não poucos, e por eles levado a seus lares em todas as partes do mundo. A ciência do bom viver e parábolas de Jesus são especialmente adaptados ao uso em centros de turismo, e todo o possível deveria ser feito para colocar exemplares dessas obras nas mãos dos que têm tempo e inclinação para ler. Devem ser estabelecidos restaurantes vegetarianos e salas de tratamentos. Nossos empenhos nesses ramos devem abranger as grandes estâncias balneárias. Como foi ouvida no deserto a voz de João Batista, endireitai o caminho do Senhor. Assim, tende a voz dos mensageiros do Senhor ser ouvida nas grandes estâncias balneárias e turísticas. Enviados 2 a 2. Chamando os 12 para junto de si, Jesus ordenou-lhes que fossem 2 a 2 pelas cidades e aldeias. Nenhum foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Assim se poderiam auxiliar e animar mutuamente, aconselhando-se entre si e orando um com o outro, a força de um suprindo a fraqueza do outro. Da mesma maneira, enviou ele posteriormente os 70. Era o desígnio do Salvador que os mensageiros do Evangelho assim se associassem. Teria muito mais êxito a obra evangélica em nossos dias fosse esse exemplo mais estritamente seguido. Viagens médico-evangelísticas. Segundo as instruções que o Senhor me deu várias vezes, sei que alguns obreiros deveriam visitar cidades e vilas no desempenho do trabalho médico-missionário. Os que assim procederem conseguirão uma rica colheita, tanto das classes mais elevadas da sociedade como das mais humildes. E o caminho para esse trabalho é melhor preparado pelos esforços dos fiéis comportores. Missionários médico-evangelistas. Precisa-se agora de obreiros evangelistas médico-missionários. Não podeis dedicar anos ao vosso preparo. Logo, portas que agora estão abertas haverão de fechar-se para sempre. Proclamai a mensagem agora. Não espereis, dando com isso oportunidade a que o inimigo se aposse do campo que está agora ao vosso alcance. Grupos pequenos devem ir fazer o trabalho de que Cristo incumbiu os seus discípulos. Trabalhem como evangelistas, disseminando a nossa literatura e falando da verdade às pessoas que encontrem. Orem pelos doentes, provendo-lhes as necessidades, não com drogas, mas com remédios naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença. Irmãos e irmãs, dedicai-vos ao Senhor para o serviço. Não permitais que passe oportunidade alguma desaproveitada. Visitai os doentes e sofredores e manifestai-lhes bondoso interesse. Se possível, fazei alguma coisa para os cercar de mais conforto. Podereis, assim, conquistar-lhes o coração e dizer uma palavra em favor de Cristo. Somente a eternidade poderá revelar de quanto alcance pode ser esta espécie de trabalho. Outros ramos de utilidade se abrirão perante os que estão dispostos a cumprir o dever que lhes fica mais perto.
Educação industrial. Há multidões de famílias pobres pelas quais não se poderia fazer nenhum melhor trabalho missionário do que ajudá-las a se estabelecerem no campo e aprenderem a tirar dele um meio de vida. As necessidades de tal auxílio e instrução não se limitam às cidades. Mesmo no campo, com todas as suas possibilidades quanto a uma vida melhor, multidões de pobres se acham em grande carência. Localidades inteiras estão destituídas de educação em assuntos industriais e higiênicos. Há famílias morando em choças, com mobília e vestuário deficientes, sem utensílios, sem livros, destituídos tanto de confortos como de meios de cultura. Almas embrutecidas, corpos fracos e mal formados mostram os resultados da má hereditariedade e dos hábitos errôneos. Essas pessoas devem ser educadas principiando com os próprios fundamentos. Têm vivido uma vida frouxa, ociosa, corrupta e precisam ser exercitados nos hábitos corretos. Deve-se dar atenção ao estabelecimento de várias indústrias, para que famílias pobres possam assim encontrar emprego. Carpinteiros, ferreiros, enfim, todos quantos têm conhecimento de algum ramo de trabalho útil, devem sentir a responsabilidade de ensinar e ajudar o ignorante e o desempregado. Os agricultores cristãos podem fazer um verdadeiro trabalho missionário em ajudar os pobres a encontrar um lar no campo e a ensinar-lhes a lavrar o solo e a torná-lo produtivo. Ensinai-os a servir-se dos instrumentos de agricultura, a cultivar as várias plantações, a formar pomares e cuidar deles. No serviço aos pobres, há, para as mulheres, um vasto campo de utilidade, da mesma maneira que para os homens. A eficiente cozinheira, a dona de casa, a costureira, a enfermeira, de todas elas é necessário auxílio. Ensinem-se os membros das famílias pobres a cozinhar, a costurar e remendar sua própria roupa, a tratar dos doentes, a cuidar devidamente da casa. Ensine-se aos meninos e às meninas alguma ocupação útil. Convidar o povo às reuniões evangélicas. Há muitas coisas a fazer, uma vez que se tenha a mente dirigida para o trabalho. Muitos há que não irão à igreja ouvir a verdade pregada. Mediante esforços pessoais feitos com simplicidade e sabedoria, estes podem ser persuadidos a se encaminhar à casa de Deus. A convicção pode apoderar-se de seu espírito à primeira vez que ouçam um sermão sobre a verdade presente. Se vosso convite for recusado, não desanimeis. Perseverai até que o êxito venha coroar vossos esforços. Na escola sabatina. Outra obra em que todos se podem empenhar é trazer crianças e jovens à escola sabatina. Os jovens podem, assim, trabalhar eficazmente pelo querido Salvador. Podem influenciar no destino de outras almas. Eles prestarão um serviço à igreja e ao mundo, serviço cuja extensão e grandeza só o dia do ajuste final dará a conhecer, quando o bem-estar for dirigido aos bons e fiéis. Mateus 25, 21. Pela pena e pela voz. Com a pena e a voz, proclamai que Jesus vive para fazer intercessão por nós. Uni-vos ao grande obreiro mestre, seguindo o abnegado Redentor, através de sua peregrinação de amor na terra. Alguns trabalharão de um modo e outros doutro, conforme o Senhor os chamar e guiar. Mas devem todos lutar juntos, procurar fazer do trabalho uma unidade perfeita. Pela pena e pela viva voz, devem trabalhar para Deus. Falai, orai, cantai acerca de Cristo crucificado, e isso comoverá e cativará corações. A pena é um poder nas mãos dos homens que sentem a verdade a arder no altar de seu coração
e que têm em favor de Deus um zelo inteligente, equilibrado com juízo são. A pena, mergulhada na fonte da verdade pura, pode enviar raios de luz aos cantos mais escuros da terra, que refletirão os raios, acrescentando-lhes novo poder e aumentando a luz para ser disseminada por toda parte. Nossos pastores não devem consagrar todas as suas energias a pregar sermões e deixar que a obra fique nisso. Devem instruir os membros da igreja a manter e levar avante com êxito este ramo da obra, correspondência missionária, o qual é para nossa sociedade de publicações e missionária como uma roda dentro de outra roda. O movimento desta roda interior mantém numa poderosa e sadia ação a roda exterior. Que a roda interna cesse de operar e o resultado se manifestará na diminuição de vida e atividade nas sociedades missionárias e de publicações. Não vos canseis do vigilante trabalho missionário. Todos vós podeis empenhar nesta obra com êxito, se tão somente vos puserdes em comunhão com Deus. Antes de escrever cartas de consulta, elevai sempre o coração a Deus em oração, a fim de que sejais bem-sucedidos em ajuntar alguns ramos silvestres para serem enxertados na videira verdadeira e produzirem frutos para a glória de Deus. Todo aquele que de coração humilde toma parte nesta obra, educar-se-á continuamente como obreiro na vinha do Senhor. O fim do capítulo 10 do Serviço Cristão.